Para estabelecer um recorde de velocidade em distância d em linha reta, um carro deve percorrer a distância primeiro em um sentido, em um tempo t1, e depois no sentido oposto em um tempo t2. Para eliminar o efeito do vento e obter a velocidade do carro Vc na ausência de vento, devemos calcular a média aritmética d sobre t1 e d sobre t2, método 1, ou devemos dividir d pela média aritmética de t1 e t2. Então olha só, né? Ele quer calcular a velocidade do carro pura, ok? Como se não houvesse vento, porque a gente sabe que o vento pode ajudar ou atrapalhar o movimento, ok? Então a gente vai considerar o seguinte, ó, que quando o carro anda no mesmo sentido do movimento do vento, o vento dá um acréscimo na velocidade dele, certo? E quando ele anda no sentido contrário, o vento reduz a velocidade dele. Por isso que aqui eu somei e aqui eu subtraí, certo? Essa seria a velocidade do carro na ida a favor do vento, aqui um igual, né? E essa é a velocidade do carro na volta contra o vento. Então a velocidade na ida seria a do carro mais a do vento, na volta do carro menos a do vento. Como é que a gente calcula a velocidade da ida? Vai ser simples, né? É só a distância que ele percorre dividido pelo tempo. Aqui também, ó, a distância que ele percorre dividido pelo tempo. Se eu isolar a velocidade do carro aqui, aquela velocidade do vento que estava somando passa diminuindo. Se eu isolar aqui, a velocidade do vento que estava diminuindo passa somando. Lembra, ó, eu quero cancelar essa velocidade do vento. Então eu vou chamar essa equação de equação 1 e essa equação aqui de equação 2, ok? E vou somar as duas equações, ó, a equação 1 e a equação 2. Por que somar? Porque esse termo aqui é negativo, né? Equação 1, tá? Esse termo é negativo, esse termo é positivo. Quando eu somo, esses dois termos se anulam. E sobra aqui do lado esquerdo, ó, VC mais VC, que dá 2VC. E do lado direito, dt1, dt2. Se eu passar esse 2 dividindo, ó, eu chego aqui à resposta da questão. Então eu devo usar o método 1. Ó. Eu devo fazer a média de dt1 com dt2, e não a média dos tempos. Cara, bom, na letra A a gente viu que o melhor jeito de calcular, né, era fazendo a média das duas velocidades, a da ida com a da volta. Ele pergunta qual que seria a diferença percentual, beleza? Caso a gente fizesse com o segundo método. Bom, se a gente fizesse com o segundo método, a gente ia ter que a velocidade do carro, linha, porque é uma outra velocidade, né? Seria a distância dividida pelos dois tempos somados dividido por 2. Ó. Isso aqui seria, ó, a média dos tempos, tá vendo? Ok? Se eu fizer a divisão de fração, permanece o primeiro inverte, o segundo, esse 2 vai lá para cima. E fica assim, ó, 2D sobre tempo 1, naquela nossa primeira equação, era a distância dividida pela velocidade do carro mais do vento. E tempo 2 é a distância e velocidade do carro menos do vento. Como tem distância aqui e aqui, eu posso cortar, né? Eu tirei um mínimo aqui, tá? Como esse aqui, ó, é mais, esse é menos, eu posso dizer que isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Cara, eu estou multiplicando os dois aqui, ó. Se eu dividir isso pelo primeiro, dá o segundo. E se eu dividir isso aqui, ó, pelo segundo, dá o primeiro. Vai aparecer mais VC e menos VC, eu posso cortar, continue aqui embaixo, ó. Então, eu vou ter o seguinte, 2 que multiplica, ó, divisão de fração primeiro, também, ó, joga para cima e inverte, VC ao quadrado menos VV ao quadrado, sobre, aqui embaixo sobrou 2VC. 2 com 2 pode cortar, daí a gente teve que usar uma aritmética, ó. Multipliquei por VC em cima e VC embaixo, para poder jogar um VC para fora, e esse VC aqui, ó, fica VC ao quadrado. VC ao quadrado por VC ao quadrado dá 1. E VV ao quadrado por VC ao quadrado continua, que é o que ele me dá aqui, ó. Ele fala que esse termo vale exatamente isso. Então, a velocidade do carro seria diferente nesse fator aqui, ó. 1 menos 0,024 ao quadrado. Cara, se a gente for resolver esse finalzinho, ó, vai ficar o seguinte, né? Ó, vou botar aqui. Eu quero saber quanto que é a velocidade, a diferença percentual. Então eu vou fazer a velocidade real menos a velocidade que eu calcularia dividido pela velocidade real. Isso aqui vai me dar uma diferença percentual. Esse VC eu mantenho, esse VC' é o que eu calculei aqui embaixo. Ó. Esse VC' vai ser VC1 menos aquele treco todo. Sobre VC. Eu posso cortar os VCs aqui, né? E aqui fica 1, menos 1, e menos com menos dá mais.
Então sobra que o resultado vai ser esse termo aqui ao quadrado. Ok?